E aí, nerdolas, aqui é Adiel Castro e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu decidi trazer um videozinho especial. Por quê? Pra quem não sabe, nós vamos ter um reboot do filme do Corvo. O Corvo é um personagem bastante popular que foi lançado há muito tempo. Ele teve o seu filme que foi feito pelo Brandon Lee, o filho do Bruce Lee. Fez muito sucesso, teve umas continuações não tão boas. Mas agora nós vamos ter um reboot. Já avisei que vai dar merda isso. Muita gente não tá gostando do visual do Corvo do reboot, porque dizem que ele tá parecendo o Coringa. É aquele Coringa funkeiro do Esquadrão Suicida, que muita gente não gosta. Eu não me incomodei tanto, se o filme for bom, pra mim já vai me satisfazer. Eu só não gostei muito do cabelinho dele. Que merda, hein? Mas o que importa é que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês já terem uma noção da história do personagem antes de irem ver o filme. Aí vocês podem comparar, tipo, tá parecido, não tem nada a ver. Aí já dá pra fazer uma comparação. Eu já tenho alguma ideia, então quando eu ir pro cinema eu já vou saber o que tá parecido, se eles são fiéis ou não. Aí você já vai saber o que esperar. Mas antes você não pode esquecer de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, senão o YouTube não vai mandar vídeo para vocês. E não se esquece de deixar o gostei e manda para os seus amigos que você vai estar me ajudando demais. Ok? Tranquilo? Então, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Bom, antes de começar a história mesmo do personagem, a gente tem que saber o que originou essa história. O que deu origem a essa história que é tão dark e tão melodramática. E tudo isso começou com o próprio criador do Corvo, o James O'Barr, que tem uma história que na verdade é bastante parecida com a do seu personagem. Ele tinha uma esposa chamada Beverly e ele tava tendo alguns problemas, porque ele teve problemas com os carros, ele não tava pagando as multas que ele teve. Então, para evitar problemas, ele pediu que a esposa fosse buscar ele. Só que ela acabou tendo um acidente com um outro motorista que estava bêbado e acabou falecendo. Ele ficou muito triste, ficou arrasado. Ele inclusive deu um depoimento falando que durante muito tempo ele teve vontade de ir fazer justiça com as próprias mãos. Só que o homem que ocasionou o acidente, ele acabou morrendo de causas naturais. Se fodeu! Então, como uma forma de extravasar a raiva, quase como se fosse uma terapia, ele decidiu colocar todos esses sentimentos dele em uma história, porque ele já era um ilustrador. Então ele decidiu fazer a história do Corvo, que na verdade você consegue perceber enquanto você está lendo que tem bastante desses sentimentos de angústia, de tristeza, depressão do personagem, que veio diretamente do próprio criador, do como ele se sentiu com a morte da namorada. Mas como é a história do personagem em si? A história nós começamos a história com o personagem Eric, que vai vir a ser o Corvo, e a sua namorada, que vai ser a futura esposa, a Shelley. Os dois são muito apaixonados, é aquele tipo de romance que você compra mesmo. Eles são almas gêmeas, se amam demais, muitas cenas lindas. Um dia eles estavam andando de carro numa rua deserta e eles acabaram, meio que o carro parou, o carro teve problema e acabou parando no meio da estrada. O nosso protagonista, ele acabou saindo para consertar ali o carro, ver se estava acontecendo alguma coisa. Demorou um pouco, a esposa estava dentro do carro esperando. E aí acabou acontecendo a tragédia. Acabou chegando um carro com 5 caras e parecia que eles iam ajudar. Só que o Eric percebeu que os caras estavam mal intencionados e mandou que a esposa ficasse dentro do carro. E aí os caras começaram a se aproximar e o chefe deles acabou dando um tiro na nuca do Eric. E eu já vou dizendo que essa parte do Eric é um pouquinho irreal, mas a gente releva, simplesmente ignora. Ele deu um tiro na nuca do Eric, que ainda estava vivo. Eles quebraram, destruíram o carro, pegaram a esposa dele e aí eles começaram a abusar dela. Tudo isso enquanto ele ainda estava consciente e assistindo. Aí o chefe deu um tiro dessa vez na cabeça dele. A cabeça dele acabou pegando fogo, o cabelo dele. Mas ele ainda estava consciente, ele ainda estava conseguindo se manter consciente, mas não estava conseguindo se mexer nem fazer nada. A Shelley começou a gritar, a espernear, a chorar, a gritar pelo marido. E aí eles espancaram e acabaram a matando. E continuaram abusando dela mesmo depois disso. É muito pesado mesmo. E ele teve que assistir tudo isso sem poder fazer nada.
Depois que tudo isso acabou, ela já tinha morrido e ele estava muito perto da morte, ele estava praticamente catatônico. Ele foi para um hospital onde não sobreviveu e acabou morrendo. Todo mundo morreu. Acabou. E foi aí que, um ano depois, ele foi trazido à vida por um corvo. Por quê? No mundo do corvo existe uma mitologia que diz que quando uma pessoa morre, um corvo vem e leva a sua alma para o pós-vida. Só que, quando a alma não consegue descansar, ela ainda tem assuntos pendentes, a alma não consegue descansar e o corvo deixa a alma da pessoa aqui na Terra para resolver esses assuntos. E foi isso que aconteceu. Depois de um ano, o corvo trouxe o Eric de volta e ele decidiu buscar vingança pela morte da sua esposa, indo atrás de quem havia feito isso. Ele agora tinha novas habilidades, ele era forte, rápido, ágil, além dele ter uma forte... não é empatia, como é que eu posso explicar? É meio que fosse uma empatia mesmo, ele consegue sentir as coisas, tipo, no filme consegue mostrar melhor, mas ele meio que consegue sentir o que as pessoas estão sentindo, ver memórias, algo desse tipo. E o principal poder do personagem, que é a imortalidade. Ele simplesmente se tornou imortal, que também vai ter nesse novo filme, que é a principal habilidade do corvo e pelo que ele é mais conhecido. A maioria das pessoas nem sabe que ele é rápido, ágil, tem essa empatia. A maioria das pessoas acha que ele só é imortal, que é o principal poder dele. Ah, agora eu entendi! Então ele carrega esse sentimento de culpa pelo que aconteceu com a namorada, ele acha que a culpa é dele, simplesmente por coisas tipo supérfluas. Se ele tivesse cuidado melhor do carro, se ele tivesse saído mais cedo, ele começa a pensar em cada coisa que ele podia ter feito diferente para que aquilo não tivesse acontecido e começa a se culpar. E tudo isso reflete no que o criador estava sentindo pela morte da sua namorada e como ele se sentia incapaz por não ter podido ter feito nada. E ele realmente, quando você está lendo a história, você sente uma angústia pelo que está acontecendo. Inclusive o próprio filme, que também é um pouco agoniante nessa questão, não é tanto quanto as HQs. O Corvo, ele apareceu pela primeira vez na revista Caliber Presents número 1 e depois ele veio a ganhar a sua própria série solo de 4 volumes. As primeiras histórias dele eram em preto e branco, mas se você for procurar, tem algumas histórias dele que tem um pouco mais de cor, mas as que são mais populares, que são as primeiras, são em preto e branco, que inclusive demonstra bastante esse sentimento, tipo... É difícil explicar, é como se você se sentisse meio mal pelo protagonista enquanto você lê. E essa coloração em preto e branco, parecendo um mangá, parece que ajuda nessa coisa. A cidade, inclusive, parece uma Gotham, uma cidade mais suja, mais sombria. Então o Corvo, ele tem muita personalidade. E eu espero que o filme consiga transmitir um pouquinho isso. A cidade do filme está um pouco genérica. Mas vamos ver como é que vai ser a história, como é que eles vão fazer isso. Eles vão desenvolver mais o protagonista com a Shelley, algo que o filme original não fez. Então isso já é um ponto positivo, mas vamos ver o resto. O visual o povo já não tá gostando, mas tem que ver o roteiro a partir de agora. Realmente. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Como é que pode ser adaptado o filme, se vocês gostaram da história, vocês falaram tipo... Não gostei tanto, acho que poderia mudar. Gostei, queria que fosse igual ao original. Eu preferia que fosse igual ao original porque eu gosto da história do Corvo. Mas se eles mudarem para algo bom, eu aceito. Então, terminando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui, como eu já falei, o que vocês acharam da história. Se vocês preferem que o filme, o reboot, ele seja fiel ao original ou pode mudar algumas coisas. Pra mim, só essa parte dele levar vários tiros na cabeça e não morrer que precisa mudar. Mas o resto, acho que dá pra transmitir bastante. Acho que o filme não vai conseguir passar toda essa angústia que a história dos quadrinhos passa. Até porque o filme original também não conseguiu passar. Mas eu acho que o filme tem o potencial de ser bom. Mas como os filmes de heróis estão ultimamente, eu tô com o pé bem atrás. Eu tô com esperanças, mas tô com o pé um pouquinho atrás. Só basta esperar para saber. E não esquece de compartilhar esse vídeo para sua panelinha de amigos. E eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Fui!